Oi, como vocês me pediram, eu vim aqui fazer esse vídeo, que é explicando a minha trajetória, tudo que eu fiz e tal, tudo certinho. Eu vou olhar pra baixo às vezes, porque foi onde eu anotei as perguntas que vocês deixaram pra mim na caixinha, tá bom? Bom, meu nome é Moira, eu tenho 29 anos, sou da cidade de Arara, São Paulo, interior de São Paulo. Hoje eu peso 97,40, que foi a minha última pesagem. Quando eu iniciei, eu pesava 133 quilos e eu tenho 1,76 de altura. O que eu fiz? Eu fiz jejum intermitente e reeducação alimentar. As únicas coisas que eu cortei realmente foram arroz e refrigerante. Do resto eu como de tudo, porém tem as quantidades certas. Por que eu iniciei? Vamos lá. No início de 2020, eu tive um problema de saúde que foi... diz o médico que eu ganhei uma hérnia de disco e foi na L5, que é junto com o nervo ciático. Aí inflamou os dois de uma vez, eu acabei ficando internada por alguns dias. E lá eu sofri muito. Foi um episódio, assim, muito triste pra mim, entendeu? Eu não gosto de reviver isso, não gosto de lembrar disso, porque foi um momento, assim, que eu fiquei muito sozinha. Eu me senti muito sozinha, muito debilitada. Era uma dor que eu não suportava. É uma dor que eu não desejo realmente pra ninguém, entendeu? E graças a Deus demorou em torno de uns 3, 4 meses pra mim melhorar, pra mim realmente conseguir voltar a andar. Enfim, e eu falando, quando eu estava internada, eu falava que eu ia mudar a minha alimentação, que eu ia emagrecer, que eu ia pensar mais em mim, que eu ia mudar totalmente os meus hábitos, porém não mudei, continuei comendo a mesma coisa, entendeu? E aí teve a pandemia, acabei me afastando do meu serviço, por causa de ter fechado. Eu trabalho numa lanchonete, trabalho com salgados. Enfim, trabalho numa lanchonete, teve que afastar e tal, fiquei em torno de uns 7, 8 meses em casa do ano passado, 2020. E foi aí que eu continuei comendo normal, continuei engordando. E eu não fiz questão de voltar e repensar o que eu tinha falado que eu ia fazer enquanto eu estava no hospital. Foi aí que, mais ou menos em início de setembro, foi no início de setembro, mais ou menos lá pro dia 1º, assim, eu comecei a sentir novamente aquela dor que eu senti no início do ano, só que numa fração bem reduzida, quase nada mesmo, foi só assim uma dorzinha, uma puxaçãozinha na perna, bem leve. E foi aí que parece que eu fiquei com medo. Então foi a minha primeira trajetória no hospital, tudo foi um trauma assim pra mim. E essa segunda vez que começou a dar uma inflamada, foi o tapa na cara que eu precisava pra mim realmente olhar pra mim e falar assim, não, eu vou fazer e dessa vez eu vou fazer por mim. Foi aí que um dia, foi numa quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2020, numa quarta-feira, eu decidi mudar minha vida. Na realidade, se eu não me engano, dia 23 de fevereiro foi numa terça que eu iniciei o jejum. Então eu iniciei num dia e comecei a reeducação da alimentação no dia seguinte. Por um acaso eu vi uma foto patrocinada, se eu não me engano, de uma moça que ela tinha feito jejum intermitente e reeducação alimentar. E ela tinha emagrecido, acho que 42 quilos, se eu não me engano, em 6 meses. E foi aí que eu decidi mudar minha vida. E eu criei a página, né, no caso, fazendo por mim, porque eu acho que a única pessoa que pode fazer por mim sou eu mesmo, da mesma forma que a pessoa que pode fazer por você é você mesmo. Por isso que eu sempre falo, não desista de você e faça por você. Não faça pela sua mãe, pelo seu filho, pelo seu marido. Você tem que fazer por você.
E foi aí que eu decidi a iniciar o jejum. O jejum e a reeducação alimentar. O jejum, no início, eu fazia protocolos de 16 horas. Eu fiz em torno de uns 3, 4 dias, 16 horas. E eu não fui subindo 18, 20, não. Eu fui 16. Aí eu fiz mais uns 3, 4 dias, 17. Mais uns 3, 4 dias, 18. 3, 4 dias, 19. E fui aumentando aos poucos. Até que eu já tinha passado por todos os protocolos, até o 24. E foi aí que aí eu comecei a intercalar. Um dia eu fazia 16, um dia eu fazia 20, um dia 17, um dia 22. Intercalava os horários. Eu não sigo um cronograma, porque eu acho que é várias regras já, né? Dieta, emagrecimento, são tantas regras que a gente fica até frustrado de ter que seguir tantas regras, entendeu? Por isso eu não sigo um protocolo. Eu vejo como o meu corpo está no dia. Se eu estou bem, se eu sinto que eu consigo fazer mais, eu faço mais. Se eu sinto que eu estou ansiosa, que eu estou mais com fome, aí eu faço menos horas. Mas eu sempre procuro não repetir os horários, para que o meu corpo não se acostuma. Questão de alimentação. As únicas coisas que eu realmente cortei foram refrigerante e arroz. O refrigerante, por ser muito doce, na minha casa ter sempre assim, todos os dias tem, todas as refeições tem. Eu decidi que eu iria cortar ele por causa do gás também, claro. E o arroz, porque era uma paixão minha. Eu prefiro 1000 vezes um prato, na realidade eu preferia no passado, hoje não mais. Eu preferia 1000 vezes um prato de arroz com feijão do que uma pizza ou do que um lanche. Na realidade, quando a gente comprava pizza em casa, a gente sempre comeu com arroz e feijão. Meu irmão, meu pai sempre come com arroz e feijão. Então, assim, a gente não comia só pizza. Mas, assim, o que eu amava demais era arroz. E eu decidi cortar pra mim ter o controle sobre mim, entendeu? Não falo pra ninguém cortar, porque uma reeducação é você diminuir as coisas e não se restringir. Até por isso que eu não faço low carb, porque eu acho que é muito complexo, eu acho que é muitas regras a seguir, entendeu? E eu não acho legal isso. Porque a gente já fica frustrada por não poder comer a quantidade que a gente quer, por não poder comer doce o tempo todo, comer massa o tempo todo. E então eu não faço low carb por causa disso. Outra coisa que eu não faço também é contar calorias. É outra coisa que eu acho desnecessário. Desculpa falar quem conta, entendeu? Super respeito, mas pra mim eu acho que é muitas regras e seguir regras não é fácil. Fazer dieta não é fácil, fazer o processo de emagrecimento não é fácil. E só uma pessoa que já foi obesa ou que é obesa pode falar sobre o assunto, entendeu? E a gente sabe a dificuldade que é, como que é difícil realmente a pessoa pegar um foco. Eu já iniciei várias e várias vezes o processo de dietas, restringindo tudo, cortando todos os doces, cortando massas, cortando arroz, cortando tudo. Eu passava em torno de 2 semanas, se eu não me engano, fazendo e emagrecia 10, 15 quilos nessas 2 semanas, porque eu realmente eliminava tudo da minha alimentação. Mas demorava 2 semanas, eu desistia, né, porque era uma coisa que a gente não aguenta fazer uma restrição de uma coisa que eu tenho 29 anos, uma coisa que eu me alimentei durante 29 anos e eu querer cortar ela de uma vez, o nosso corpo não aguenta realmente. Sobre o jejum, no início eu senti um pouco de desconforto, sim. O meu corpo, ele reage de uma forma, né, que o corpo de todos reage de uma forma, que é dando dor de cabeça, ânsia de vômito, tontura, fraqueza. Dor de cabeça eu não sentia, porque eu nunca tive dor de cabeça na minha vida inteira, nunca tive mesmo. Senti um pouco assim de tontura e um pouco de fraqueza, sabe, assim, aquela molezinha. As únicas coisas que eu sentia. Pontos positivos pra mim do jejum
é que ele ajuda demais a gente ter controle, o autocontrole, né, no caso, ele ajuda demais, ele ajuda muito em questão de ansiedade. Eu era uma pessoa muito ansiosa, eu roía muito minha unha, eu comia tudo que eu via na frente, e eu achei que com o jejum ele me ajudou demais, demais mesmo. Pontos negativos, eu não vejo, entendeu? De verdade mesmo. A não ser quando, um exemplo, tá tendo festa, alguma coisa, e é num horário que você tá de jejum e você não pode comer. Se você é realmente regrado, disciplinado no jejum, você não come. Eu não como. Eu faço sempre o quê? Se estão fazendo festa, alguma coisa na minha família, comendo pizza, comendo lanche, e eu tô com vontade na hora, eu faço o quê? Eu faço uma marmita. Eu preparo, eu pego a carne, se é do churrasco, eu pego um pedaço de pizza, se estão fazendo pizza, eu guardo e como no dia seguinte, no horário da minha janela de alimentação. Por que eu não interrompo um jejum? Porque eu acho que se eu interromper uma vez, eu vou querer interromper outras. Ah, é só uma vez. Ah, é só mais uma vez. Ah, é só mais uma vez. Então eu não interrompo o meu jejum de maneira alguma, por nada, por nada, por nada. Já chegou vez da gente sair, eu e meu namorado e tal, a gente sair, a gente comprar pizza, ele comer, entendeu? E eu ficar olhando, mas assim, no começo era bem difícil mesmo. Mas agora é super tranquilo. Parece que nem eu falo, eu não sei explicar da onde veio tudo essa força de vontade, que nem eu falei, é o trauma que eu tive, talvez, que isso que fez eu mudar a minha cabeça. Parece que foi um botãozinho dentro aqui da minha cabeça, que eu mudei ele pro lado e falou, não, a partir de hoje eu nunca mais quero ser gorda na minha vida. Nunca mais na minha vida eu quero ser gorda. E foi aí que veio essa vontade, entendeu? Que realmente deu esse ânimo, sabe? E por maneira nenhuma eu volto atrás, entendeu? De verdade mesmo, a não ser que, nossa, aconteceu algum rebuliço enorme na minha vida. Mas eu tenho na minha mente formado que eu nunca mais quero ser gorda na minha vida. Nunca mais mesmo. E eu ainda estou no processo de emagrecimento, eu quero sim emagrecer mais alguns quilos. A minha meta de início era 90, eu estou com 97 hoje, mas eu quero emagrecer mais ainda, porque pra mim ainda não está bom. Pra minha família, eles acham que já tá legal, que eu já emagreci bastante. Algumas pessoas do meu trabalho também falam, algumas meninas do meu trabalho também falam que eu já emagreci bastante, que não preciso emagrecer muito, só que ainda pra mim não estou satisfeita. E vamos aí. Vamos pra próxima pergunta. Se eu usei remédios? Não usei remédio nenhum, nem de ansiedade, nem pra emagrecer. O único medicamento que eu comecei a tomar na metade do meu processo foi anticoncepcional. Mas do contrário nenhum, tanto que eu achei que o anticoncepcional fosse me atrapalhar um pouco na questão do emagrecimento, e graças a Deus não me atrapalhou. Cirurgia, não, gente, eu não fiz cirurgia nenhuma. No meu trabalho, eu trabalho numa lanchonete, então normalmente tem clientes que frequentam sempre, e teve um dia que um casal chegou e me perguntou se eu era... Porque a gente usa máscara, né? Então eles falaram assim, ai, você é a irmã da gordinha que trabalhava aqui? Aí eu fiz o quê? Eu abaixei a máscara e falei, não, sou eu mesma. Aí eles pegaram e ficaram chocados, perguntaram se eu tinha feito bariátrica, porque eu emagreci muito, e eles falaram, os olhos são iguais, a voz é igual. Então eles acharam que eu era irmã da gordinha que trabalhava lá na lanchonete. Eu falei que não, que eu era eu mesma. E eu, assim, eu fico muito feliz de verdade mesmo, porque não foi as únicas pessoas. Outras pessoas também me perguntam se eu sou outra pessoa, se trocou a moça da lanchonete, se eu sou a irmã da gordinha. Me confundem muito. E eu acho isso ótimo, entendeu? Em saber que eu não sou realmente mais aquela pessoa, tanto de corpo, quanto de cabeça, quanto de crescimento emocional. Acho que a autoestima da gente muda totalmente.
Eu, se fosse em outra época, não estaria falando nesse vídeo como eu estou hoje. Não estaria de verdade, porque até eu criei uma vez um canal no YouTube, acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos. Talvez eu volte, isso vai depender muito. Talvez eu explique mais lá, coloque mais lá minha rotina também sobre o processo do meu emagrecimento para ajudar outras pessoas também. E eu acho bem bacana esse negócio das pessoas olharem e ver realmente mudança. Não que quando eu era gorda as pessoas não me notavam, mas assim, como eu posso dizer? É gratificante, entendeu? Todo o meu esforço, toda a minha luta tá sendo gratificante. E não só as pessoas de fora veem isso, eu também vejo. Eu vejo a minha mudança, a minha alimentação. Antes eu não comia legumes, eu não comia verdura. E hoje, antes, quando eu ia num restaurante, eu só ia na parte quente e na parte de, vamos supor, churrasco, alguma coisa que era a parte só de gordice, coisas que eu gostava demais. Partes quentes pra comer massas, comer tudo que tinha lá, eu comia, tudo. Área fria de saladas eu nem passava perto, eu pulava ela. Hoje eu não vou na área quente mais, eu só vou nas áreas frias e na parte de churrasco, áreas quentes eu não vou mais de jeito nenhum. Nada que tem lá eu como mais. Eu como assim, como macarrão, como, entendeu? Só que assim, o arroz não, mas assim, eu como feijão, como um refogado. Mas eu acho que tem tanta variedade na parte de salada que não tem necessidade mais de eu comer o que tá na área quente, entendeu? E assim, foi totalmente mesmo uma mudança. E eu acho que é uma coisa assim que a gente se sente tão em paz mesmo com nós mesmos. É uma sensação tão boa que teve uma vez, uma coisa boba que aconteceu uma vez foi eu tava no banheiro fazendo xixi e do nada eu olhei pra baixo e eu consegui me ver fazendo xixi. E isso era uma coisa que não acontecia há muito tempo. Eu consegui ver o meu xixi entre a minha perna. É bobo, é. Só que pra gente isso, pra uma pessoa que tá passando pelo processo de emagrecimento, não é. E eu comentei isso com uma pessoa da saúde, que é um processo de um ambulatório que eu vou de obesidade, é do SUS mesmo que tem. É uma psicóloga, ela faz grupos e a gente vai e conta como tá sendo nossa vida e tal. É um grupo, entendeu? Faz em grupo, é uma reunião em grupo, são várias mulheres que são gordinhas também, e a gente vai contando nosso processo. E aí eu contei esse episódio pra ela sobre eu ver meu xixi. E eu falei pra ela que eu fiquei tão feliz, mas tão feliz de verdade que assim, é uma vitória, entendeu? É um troféu, entendeu? Ai, gente, desculpa. Eu não tô de verdade chorando de tristeza, entendeu? Pelo contrário, de realização, de amor próprio, de... Eu não sei explicar. Não sei realmente explicar, mas eu falei pra ela que foi uma conquista grande demais. E ela falou pra mim: você não tá tirando foto do seu processo? Você não tá filmando o seu processo? Por que você não tirou foto no momento? Você não precisava postar pra ninguém ver. Mas é uma conquista sua. Então você tem sim que ficar feliz pela sua conquista. Se você eliminar na semana 100 gramas, é uma conquista, entendeu? Se você permanecer essa semana no seu quilo, o mesmo quilo que você estava semana passada, é uma conquista. Você tem que celebrar por isso, entendeu? Porque a gente vai catando as vitórias aos poucos, entendeu? As lutas a gente vai vencendo aos poucos, mas no final o troféu vem, entendeu? E ela falou pra mim que eu deveria sim ter vibrado muito, que eu estou certa mesmo de ter vibrado por esse momento, porque só eu sei
Ela diz pra mim, só você sabe o quanto você quis isso daí, o quanto você desejou emagrecer, o quanto você desejou passar por esse processo. Só que antes você não tinha forças pra conseguir passar por esse processo e hoje você tem. E eu falo com toda a determinação do mundo, de coração, de coração. Eu quero, de verdade mesmo, ajudar o máximo de pessoas possíveis, o máximo. Eu sei que eu sou uma só, eu não consigo responder todo mundo ao mesmo tempo, mas nem se for pra mim responder uma pessoa por hora, uma pessoa a cada dia, sabe? Eu quero ajudar todo mundo de alguma forma, porque eu sei o quanto não é fácil. Sei de coração mesmo o quanto não é fácil mesmo. Enfim, vamos para a próxima pergunta. Quantas refeições você faz ou fazia? Não, quantas refeições você fazia e faz agora? Quando eu iniciei o processo, como eu fazia poucas horas de jejum, então eu fazia em torno de 2 a 3 refeições no dia. Hoje, como eu faço sempre mais de 20 horas de jejum, 20, 24, 22, 23, eu faço sempre uma refeição no dia. Pra mim é o suficiente hoje, porque meu corpo já se acostumou. Então, assim, esse processo pra mim já tá tranquilo, entendeu? Então eu não preciso mais de tantas refeições no dia assim. Eu como bastante mesmo, como bastante proteína animal, bastante proteína vegetal, como gorduras boas, entendeu? Eu como bastante alimentos saudáveis. Então, a questão de nutrientes, eu tô consumindo tudo isso, porque eu não como pesadinho, um pouquinho de alface, 2 folhas de alface, uma porçãozinha assim só de carne. Não, eu como bastante salada, eu como bastante cozido, entendeu? Como bastante queijo, como bastante ovo, como bastante carne, frango, amo frango. É o que eu como bastante mesmo, é frango, queijo, ovo, salada e legumes. Abóbora, o que eu mais como, assim, acho que é abóbora refogado. Amo demais. É as coisas que eu como. O que foi mais difícil? O mais difícil pra mim foi no meu serviço. Teve um dia que... Já vou até falar sobre compulsão, que estão me perguntando se eu tive compulsão alimentar. Nunca tinha tido compulsão alimentar, nunca mesmo. Não sabia nem o que era isso, porque toda vez que eu queria comer, eu comia e pronto. Não tinha esse negócio de ficar me segurando pra comer, não. No meu serviço foi muito difícil, por causa que a gente trabalha o dia inteiro com salgado, vendo o povo comer o dia inteiro, fritando salgado, cheio de fritura, cheirando. A hora que a pessoa morde aquela coxinha, você sente, olha, é uma coisa boba, ou melhor, é uma coisa incrível. Você consegue sentir o cheiro do frango, da coxinha, com ketchup e tudo, com molho e tudo, com pimenta, você consegue sentir o cheiro. Eu levantava, eu ia pro caixa, perto do caixa, ou então eu ia pegar troco, ou então eu saía de perto, pegava minha garrafa de água, tanto que ela tá aqui, tô bebendo ela aos poucos também, porque é uma coisa que fica grudada em mim. E aí, teve um dia no meu trabalho que eu acho que eu senti o que era compulsão alimentar. Porque parece que começou a me dar tremedeira, passar mal. Era um desejo tão grande, mas tão grande, mas tão grande, enorme mesmo. Eu não sei nem explicar, porque eu nunca tinha tido aquilo de comer salgado. E parecia que era uma coisa assim, que se eu não comesse, nossa, eu ia morrer. De verdade mesmo. E eu acho que isso deve ser a compulsão. É uma coisa tão extraordinária, tão intensa, tão forte, que realmente eu acho que deve ser isso. Aí o que eu fiz? Eu catei uma coxinha e abri ela, catei um garfo e fui comendo o frango de dentro. E parecia que aquilo foi me tranquilizando, e eu comendo frango, e aquilo foi me acalmando, sabe? Parecia que... Nossa, parecia que eu tinha arrancado um peso de dentro de mim, sabe? Aquela coisa agoniante que tava me dando, parece que saiu tudo.
E eu fui ficando... Nossa, parecia que eu tava no céu. Foi me dando uma paz, uma paz, uma paz, uma paz. Mas eu não comi a coxinha inteira. Eu não comi a massa nem um pouquinho. Eu comi só o frango mesmo e eu não comi a massa. Porque eu falei que eu não ia comer a massa, não ia comer a massa e não comi. Porque eu acho que assim, a gente tem que se ter o autocontrole, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter o controle real. No início eu falava muito comigo mesma, eu olhava no espelho e falava, você vai conseguir. E eu falava mesmo, entendeu? Eu não vou mais ser gorda. Eu olhava no espelho, olhava assim pra mim e falava, eu nunca mais quero ser gorda na minha vida. Nunca mais mesmo. E eu acho que isso foi o que me ajudou bastante mesmo a ter força de vontade. Foi o que ajudou eu ter meu autocontrole, né? Eu acho que a gente tem que se analisar, parar pra se analisar, pensar o que realmente a gente quer. Se a gente quer uma coisa que só vai satisfazer a gente a curto prazo ou se a gente quer algo que vai nos satisfazer a longo prazo. E emagrecer pra mim era uma coisa que eu queria muito a longo prazo, e era uma coisa que eu queria muito pra vida. Então eu acho que a gente tem que fazer escolhas, e na vida a gente realmente tem que fazer escolhas. Ah, mas eu não posso abrir mão do açúcar. Ah, mas eu não posso abrir mão de tomar café com açúcar todo dia, todo tempo. Eu acho assim, a gente tem que ter um controle. Não tô falando pra você cortar. Tanto porque quando eu tomo café com leite, eu não sou de tomar café. Mas quando eu tomo café com leite, eu tomo sim com açúcar. Mas porém, eu não como açúcar em nada na semana toda, entendeu? Não como. Se eu vou tomar um suco, eu tomo suco natural. Na hora de beber, eu bebo sempre água. Eu não tomo chá, eu não tomo café, eu não tomo leite com frequência. Eu só tomo leite quando eu trabalho de manhã. Então eu não tomo com frequência. Que mais? Se eu acho importante os exercícios. Acho sim que exercício físico é importante, mas como eu tava assistindo uma live do Dr. Barakat, que é o médico da Marília Mendonça, que nem ele fala, jejum intermitente e exercício físico não emagrece ninguém. Você pode fazer jejum intermitente, mas se você não fechar a boca, não fazer uma reeducação alimentar, você não consegue emagrecer. Ele falou a mesma coisa do exercício físico. Você pode se matar de fazer exercício físico, mas você sai da academia e vai comer uma pratada de comida, vai comer uma pizza, vai comer um lanche daqueles bitelão. Ele falou, o jejum intermitente ou a atividade física é o quê? É um potencializador. Ele é uma ferramenta que ajuda no emagrecimento, mas não que ele vai emagrecer, entendeu? Não é com isso que você vai emagrecer. Por causa disso, é por causa da reeducação, entendeu? Mas no meu caso, o jejum intermitente, ele me ajudou no quê? Na questão de eu ter o autocontrole sobre mim. De eu ter horários regrados para fazer as coisas, para me alimentar, para me ficar de jejum. Isso foi com que eu tivesse mais disciplina. Por isso que eu falo que ele ajuda muito na questão de ansiedade. Se eu tenho dia do lixo? Não, gente, eu não tenho dia do lixo. Porque eu me permito comer sim doce pelo menos uma vez na semana. Não tenho dia certo, é o dia que eu estou afim. Já cheguei a comer mais que uma vez na semana? Já, entendeu? Mesmo eu não estando na TPM, porque na minha TPM eu também me permito comer 2 vezes na semana doce. Já cheguei a comer mais que 2, 3 dias, sim, porque a gente é humano, entendeu? E a questão de novos hábitos é difícil, mas mesmo assim eu não perdi o controle, eu me mantive focada, eu levantei minha cabeça e falei o que amanhã é outro dia e vamos embora. Nunca pensei que eu não iria conseguir, nunca pensei, porque, que nem eu falei, eu estava tão determinada, real, que eu não tinha pensamentos negativos, que eu não ia conseguir, que eu estava muito lenta no processo. Outra coisa também, não fique focado em números na balança. Foque no quê? Na sua alimentação. Pense que você está comendo mais saudável, que você está cuidando mais de você. Aos poucos, o resultado vem. Nem sempre vem na balança, às vezes vem em medidas. E você está tão focado no números que você não percebe o quanto você eliminou
em medidas, entendeu? Bom, o que eu como nas minhas refeições são comidas saudáveis. Pra quem quiser dar uma olhada no meu perfil, tem tudo que eu como. É sempre aquilo. Eu como carnes, frangos, ovo, queijo, legumes, verdura, fruta. Quando eu vou comer doce, eu como doce normal, como brigadeiro, eu como torta, eu como qualquer doce normal, mas eu tenho que saber a quantidade que eu consumo. Não sou de comer coisa com adoçante, coisa light, coisa diet, coisa... sei lá. Eu não acho legal esse negócio de ficar trocando. Troca arroz normal para arroz integral. Trocar o açúcar pelo adoçante. Gente, é uma coisa que eu não vou seguir pelo resto da minha vida, entendeu? Eu não vou querer o resto da minha vida ficar comendo arroz integral. Eu não vou o resto da minha vida querer ficar tomando adoçante. Eu prefiro o quê? Diminuir a quantidade que eu consumo do que fazer essa troca. Porque, sem contar que muitas trocas que a gente fazem são caras, entendeu? Não tá no orçamento de muitas pessoas. Açúcar mais saudável, vamos por assim, ele é mais caro. Eu acho que é uma coisa assim, que a pessoa tem que avaliar no quê? Eu prefiro comer todo dia e gastar um pouco mais na questão do valor, ou eu prefiro gastar o normal, que eu sempre gasto, ou melhor, vai diminuir, né, porque você não vai consumir tanto, e diminuir a quantidade que você come, que você toma, que nem o açúcar mesmo. Arroz na minha casa. Minha mãe fala mesmo que o arroz na minha casa super diminuiu o consumo. Antes era 3 pacotes no mês, 3 pacotes no mês. Hoje um pacote dá e sobra, entendeu? Então a gente tem que avaliar o que vai compensar mais. Você fazer trocas e poder comer todos os dias aquela quantidade que você quer, ou se você prefere diminuir, continuar se alimentando da mesma forma com outras coisas que você tem já na geladeira, que você... Um exemplo, arroz mesmo. Eu acho que eu prefiro 1000 vezes abrir mão do arroz e poder comer batata, poder comer abóbora, poder comer batata doce, não sou muito chegada, mas eu como, do que ficar comendo arroz que não é tão saudável, entendeu? Eu acho, não sei se vocês conseguiram seguir o meu raciocínio, mas eu prefiro isso. Quanto que eu vestia antes e quanto eu visto agora? Antes eu vestia calça 56, blusa era sempre G4, G5, vestido G4, G5. Hoje eu não tenho muita noção ainda de quanto eu estou vestindo. Quer ver? Deixa eu ver essa blusa aqui. Essa blusa aqui é nova. Ela já está um pouquinho larga pra mim. Ó, mas eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, gente, ela é G. Dá pra ver aí? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Bom, ela é G. Algumas roupas estão servindo G, algumas são GG, algumas são XG. Não comprei roupas ainda, eu comprei só essa blusinha e um outro vestido longo. E comprei um macaquinho também, que era meu sonho, né? De vestir um macaquinho. E é isso, mas eu pretendo ainda não comprar roupa, esperar eu emagrecer o tanto que eu quero pra depois eu comprar. Não pratico atividade física. Sobre minha flacidez, tenho sim flacidez aqui no braço, tá vendo? Fiquei um pouco com flacidez no meio da perna, entre a virilha. Esse tem um pouco menos, eu acho. O peito deu uma flacidez também, meio que leve, mas deu. Bom, mas é isso, eu acho que a maioria das dúvidas sobre o meu processo, eu acho que eu já tirei aqui nesse vídeo. Eu vou tentar fazer um outro vídeo sobre o jejum intermitente, para explicar para quem não sabe o que é, como faz, todas essas coisas, eu vou fazer em outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado.